Fala galerinha de ficar, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos resolver a atividade das páginas 86, 87, 88, 89 e 90 que ficaram aí pendentes. Bom, como do último vídeo, a gente vai apenas dar a resposta para vocês para o vídeo ficar um pouco mais curto possível, certo? Então, lá na página 86, na primeira questão, vocês podem colocar assim: porque essa é uma fase marcada por muitas mudanças na vida do adolescente, vírgula, como o desenvolvimento da capacidade crítica e de uma maneira própria de pensar e agir, o que muitas vezes o diferente do que seus pais esperam, ele, vírgula, causa conflitos. Isso normalmente é uma resposta pessoal, tá? Mas isso aí vai de cada um. Segunda letra A, vocês vão colocar: o bullying é o ato de agredir psicológica ou fisicamente uma pessoa sem um motivo aparente, vírgula, em uma relação de poder desigual, vírgula, como forma de afirmar o poder do agressor. Ponto final. Na segunda da letra B, ela é uma resposta pessoal e a letra C também é uma resposta pessoal. Terceira questão. A acne é uma doença de pele causada pelo acúmulo da quantidade de androgênio nos adolescentes, vírgula, o que leva ao aumento da produção de sebo pelas glândulas sebáceas e ao aparecimento de cravos e espinhas. Quarta questão. Resposta pessoal. Quinta questão. Letra A. Esses métodos não são considerados seguros para se evitar a gravidez, porque o ciclo menstrual de muitas mulheres é irregular e até mesmo ciclos regulares podem se desregular devido às alterações hormonais. Quinta letra B. A ovulação de uma mulher com ciclo menstrual regular ocorre 14 dias antes do início da menstruação, vírgula, e o seu período fértil se inicia 4 dias antes da ovulação, vírgula, terminando 4 dias depois, ponto de seguida. Logo, vírgula, se ela menstruou no dia 23, vírgula, sua ovulação ocorre no dia 9 e seu período fértil vai do dia 5 ao dia 13 do mesmo mês. Ponto final. Sexta questão. Explique as afirmações abaixo. Letra A, você vai colocar: ao contrário dos outros métodos contraceptivos, vírgula, as camisinhas masculinas e femininas protegem o casal não só da gravidez, vírgula, mas também de doenças sexualmente transmissíveis. Ponto. B. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo composto por altas doses de hormônios e que traz uma série de efeitos colaterais na mulher, vírgula, como náuseas e desmaios. Ponto. Seguida. Por esse motivo, vírgula, deve ser utilizado apenas em situações de emergência, vírgula, como estupro ou rompimento da camisinha. Ponto final. Sétima. Você vai colocar o seguinte: o indivíduo ou o casal tem certeza de que não deseja ter filhos ou acredita que já os possui em número suficiente. Ponto. Seguida. A gravidez oferece riscos de vida para a mãe ou para o bebê. Ponto. Em seguida. Há o risco de transmitir alguma doença
hereditária, grave, ponto seguido. Existem, vírgula, ainda, vírgula, pessoas que decidem se esterilizar porque não podem sustentar seus filhos. Ponto final. Oitava questão, você vai colocar não, ponto seguido. Soro positivo é o indivíduo infectado pelo HIV, essas letras são maiúsculas, vírgula, tendo desenvolvido a AIDS ou não. Ponto seguido. Aidético é o indivíduo soropositivo que desenvolveu a AIDS. Nona, você vai colocar a AIDS ataca o sistema imunológico, vírgula, destruindo os linfócitos, vírgula, células de defesa do corpo humano, ponto. Com isso, abre caminho para outras doenças se instalarem no organismo e levem o indivíduo à morte. Ponto final. Décima, gonorreia, vírgula, candidíase e tricomoníase, ponto seguido. Essa pessoa deve procurar um médico para que se descubra qual das ISTs ou DSTs é a correta e iniciar um tratamento da infecção. Bom, galera, agora a gente vai para a parte do ciência no vestibular e vocês vão colocar o seguinte. Lá na primeira questão, vocês vão marcar a letra A. Na segunda questão, letra A. Na terceira questão, letra B. Quarta questão, letra E. Quinta questão, letra D de dado. Sexta questão, letra A. Sétima questão, letra D de dado. E oitava questão, letra B de bola. Nona questão, letra A. Décima questão, letra E. 11ª, letra B. E 12ª, letra E. Bom, galera, agora com o final da nossa atividade, nós vamos passar para o nosso assunto. Então, galera, o nosso novo assunto vai ser genética. Bom, mas vocês já repararam que na nossa família, às vezes tem alguém que é muito parecido com outras pessoas, né? Por exemplo, o teu primo é muito parecido com o tio, né? Que é o teu tio, que no caso é pai dele, ou tia. Eles são bem parecidos, rosto, olho, ou às vezes é quase uma cópia idêntica, né? Da outra pessoa. Tem pessoas que têm problemas de doenças na família que são problemas cardíacos. Então, tudo isso é por conta da genética. Tudo isso que a gente aprendeu até hoje é por conta e graças à genética. Tudo isso está no seu DNA. E bom, o nosso DNA ele vai trazer essas informações escritas, claro que é uma combinação, que é parte da mãe e parte do pai. Mas o que é a genética? A genética é a especialidade da biologia que estuda os genes, que são esses pedaços aqui do DNA, digamos, a gente isola esse pedaço e ele vai informar que a gente tem a cor do olho azul, aqui cabelo encaracolado, né? Por aí vai. A hereditariedade é a variação dos organismos e a forma como eles transmitem as características biológicas de geração para geração. Então, essa hereditariedade é ela que vai passar, no caso, essas características. Então, se você pegar sua mãe e seu pai, eles deram, no caso, a tua mãe deu metade do DNA dela para te fazer, e o teu pai também deu metade do DNA dele para fazer você. Eles dois se juntaram, se uniram e fizeram o seu DNA. Nesse seu DNA tem características deles que podem aparecer ou podem não aparecer, como por exemplo, cor dos olhos. O meu pai, ele tinha a cor dos olhos cor de mel, né? Aquela cor meio amarelada e tal. Só que eu acabei não tendo. E o que acontece? Provavelmente essa parte do DNA, ele continua no meu DNA, ele está lá, essa característica. Porém, ela não está sendo lida
ela não está sendo expressada, né, aqui no meu corpo, fisicamente. Mas ela tá. Se um dia eu tiver um filho, o meu filho ele pode ter essa característica. Então pensem assim, que quando vocês estiverem indo com o namorado, namorada de vocês um dia, né, lá para frente, é só vocês observarem o pai ou a mãe dessa pessoa e que tipos de características o filho de vocês também pode ter, né? Olha só. Bom, e quem foi o Gregor Mendel? O Gregor Mendel ele foi um biólogo botânico que cuida de plantas, no caso, né? Estuda as plantas, e monge que desenvolveu as bases da genética moderna. Os seus estudos o levaram a ser conhecido como o pai da genética. E ele nasceu ali em 20 de julho de 1822 e acabou falecendo em 6 de janeiro de 1844, desculpa, por conta de problemas renais. Bom, mas por que ele ficou conhecido, né, como o pai da genética? O que foi que ele fez? Bom, galera, apesar de não parecer muito, parecer besteira, mas ele também queria saber o porquê, né, as pessoas eram muito parecidas umas com as outras. Porque as pessoas tinham determinadas características que se repetiam nas famílias, como, por exemplo, olhos azuis, ou uma característica muito peculiar, por exemplo, sinais na mão, no olho, no rosto. Né? A gente sabe que tem famílias que possuem sinais de nascença que são passados de geração para geração. Todo mundo tem. Então, ele também queria saber por que acontecia isso com as pessoas. E o que aconteceu? Os experimentos do Mendel, eles consistiam no cruzamento de plantas puras, ou seja, que são capazes de gerar todos os elementos com as mesmas características. Utilizou um grupo de ervilhas de flor púrpura, que no caso, púrpura seria vermelho, a gente tem aqui, ó, ele usou esse grupo de flor púrpura, e outro grupo de ervilhas de flor branca. O Mendel ele observou o cruzamento, no caso, a polinização, a população de ervilhas de flor branca só resultaram em flores brancas. Então ele pegou, cruzou aqui, branca com branca, e os filhos, no caso, só deram flores brancas. Então a gente tem a geração P aqui, que é a geração parental, a geração pura. Né? E quando ele cruzou as púrpuras, também aconteceu a mesma coisa. Púrpura com púrpura, deu púrpura. Branca com branca, deu branca. Então ele resolveu polinizar plantas resultantes do cruzamento entre as brancas e as púrpuras. E o resultado foi que ele pegou, no caso isso daqui a gente só está destacando as púrpuras, mas faz de conta que aqui para baixo tem as brancas. Aí ele vai cruzar elas. Quando ele cruzar, que foi aqui a geração F1, ele vai cruzar elas, vai pegar uma daqui, vai cruzar e vai dar origem a essas daqui. Agora ele vai pegar estas camaradinhas aqui e cruzar entre elas. E aí o que vai acontecer? Ele viu que no resultado deu 75% de flores púrpuras, por exemplo, e 25% de flores brancas. E o que aconteceu? Esse experimento permitiu que o Mendel concluísse que os genes, que ele na verdade ele nem sabia o que era, mas aqui no livro ele diz que são genes, que são características, mas esse alguma coisa, né, responsável pelas ervilhas de flor púrpura, dominavam sobre as características, que no caso são os genes, das ervilhas de flor branca. Sendo assim, chamamos de dominante, tá? Essas características que predominam sobre outras. Já os genes das brancas eram chamados de genes recessivos, pois eles foram dominados pelos genes das púrpuras.
O experimento se repetiu com outras características e ele observou e obteve os mesmos resultados para cada característica. Que características são essas? Então, olha aqui. A gente tem, né, na verdade, o experimento dele, ele queria chegar o mais próximo possível de ter semelhanças, digamos assim, com os seres humanos. Porque, na verdade, o estudo dele era para ser com seres humanos. Porém, ia demorar muito, né? Imagina, para ele esperar 9 meses para várias mulheres nascerem da mesma família, fazer cruzamento entre parentes. Já pensou? Meu Deus, isso não pode. Então, ele pegou as ervilhas para fazer isso. E aí, olha, a gente tinha, no caso, as outras características. Era a forma da vargem, que é onde guardava as ervilhas. Uma era maior, a outra era menor. E repara, aqui está escrito recessivo e o outro dominante. Aqui a gente tem a cor, forma da semente, cor da semente. No caso aqui, cor da casca, que no caso seria da flor. Aqui tem a posição das flores também. E a altura. Uma é baixa, a outra é alta. Então, é como se ele estivesse estudando seres humanos. Existem pessoas baixas, pessoas altas, pessoas que têm sinais, pessoas que não têm outros sinais, cores diferentes. Então, gente, seria muitas coisas, muitas características para tentar se aproximar com os seres humanos. E o que aconteceu? Depois que ele conseguiu entender o que tinha acontecido, né? Que na verdade, se você voltar aqui, deixa eu voltar. Se você voltar aqui, resumidamente o que ele fez? Novamente, ele pegou, cruzou púrpura com púrpura, branca com branca e só deu púrpura e aqui só deu branca. Aí ele pegou uma dessas aqui, cruzou entre elas e deu origem somente às púrpuras. Repara que eu falei que existiam características que elas eram dominantes, elas dominavam outras características. Foi isso que aconteceu no caso da flor. A flor, a cor da flor púrpura, ela domina a branca. Mas, quando ele cruzou entre elas aqui, o que aconteceu? Apareceu uma branca. Isso quer dizer que essa característica ela só pode aparecer quando você tem uma característica recessiva, tá bom? Bom, vamos falar sobre o genótipo. O genótipo ele é responsável por determinar, por exemplo, a cor do cabelo, cor dos olhos, a altura da pessoa e predisposição para certas doenças que podem ter sido desenvolvidas pelo pai ou pelo avô. Essas características dificilmente serão alteradas. O que ocorre será apenas em caso de mutação. Então, isso aqui, o genótipo, está no gene, está no DNA. Cadê? Deixa eu pegar aqui o pincel. Isso aqui está no DNA. E ele não pode ser alterado. A não ser, como ele disse aqui, se você tiver uma mutação. Agora a gente tem um fenótipo. O fenótipo as características são as características expressas pelos indivíduos, tais como os aspectos físicos e fisiológicos e morfológicos. No caso, fisiológico é como funciona o nosso corpo, que sempre vai depender, no caso da tua dieta, se você é sedentário ou não, né? Se você pratica esporte, você tem uma boa qualidade de vida. Se você só fica deitado comendo salgadinho, você tem um outro estilo de vida, seu corpo vai trabalhar diferente. No caso da morfologia, é a forma do corpo da pessoa, que também vai depender se a pessoa faz exercício, ela fica lá toda, né, forte, vai para academia, malha, fica com os músculos bem definidos. Agora, se você não faz nada disso, ou você é uma pessoa normal, ou você só vai ficar gordinho e ser sedentário. Porém,
Claro que gordinho, quando a gente fala, quando é um gordinho não saudável, porque quando a gente tem pessoas que elas, numa família, eles são todos gordinhos, isso necessariamente não quer dizer que seja falta de cuidado, alguma coisa do tipo. É porque eles têm aquela característica, é o genótipo deles, não pode ser alterado. Eles sempre vão ser grandões, ter uma boa massa muscular e uma quantidade de gordura para eles, né? A altura também. Já o fenótipo ele pode ser alterado. Então, se você era magrinho e começou a engordar, que é depois que a gente fica mais velho, né? Eu sei muito bem disso. Você está sendo descuidado. Então, essas características elas são determinadas pelos, aqui seria genes, tá bom? Mas podem sofrer alterações na interação com o meio ambiente, com prática de exercícios físicos ou uso de algum produto químico. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, olha, o genótipo está associado ao seu DNA. É uma coisa que não pode ser alterada. Então, se você for ter olhos azuis ou olhos castanhos, no caso, né, vou dizer olhos castanhos. Se você vai ter olhos castanhos, está escrito aqui no seu DNA e não tem como você mudar isso. Só que, por fatores ambientais, eles podem alterar o seu olho? Pode acontecer. Mas, normalmente não acontece, tá? Uma outra característica, se você for uma pessoa gordinha, tá ali descuidado, né? Normalmente, se você continuar descuidado, o meio ambiente, que no caso aqui é onde você vive, se você não faz exercício, se você só fica na frente do computador, do celular, jogando e tudo mais, você vai desenvolver características. Você vai ficar, né, com gordura acumulada e tudo mais. E a junção desses dois fatores, você vai ter o fenótipo, que é aquilo que a gente vê. Então, se você tem tendência a ser gordinho, com mais um ambiente que vai favorecer você lá no computador, jogando, não fazendo exercício, você vai ficar gordinho, você vai ter o fenótipo. Já outras características, como por exemplo, você ter cabelo preto, genótipo, lá no DNA, não tem como mudar isso. Aí você vai pro meio ambiente. Aí tu fala, caramba, eu queria ter um cabelo mais claro. Você taca uma química nele lá e pinta. E você vai ter o fenótipo. Dizemos que um par de cromossomos é formado pela junção de dois cromossomos homólogos, um de origem materna e outro de origem paterna. Esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, porque são compostos pelo mesmo gene de um par de cromossomos. Esses genes eles ocupam a mesma posição em cada um dos cromossomos e recebem o nome de genes alelos. Galera, isso daqui ó, é um cromossomo, tá? Esse outro é um outro cromossomo. No caso, um é do pai e o outro é da mãe. Então, nós temos os cromossomos homólogos, um do lado do outro. Quando eles ficam um do lado do outro, eles vão tentar combinar, no caso, os genes, que são um pedacinho do DNA, que diz respeito a uma característica do nosso corpo. Por exemplo, aqui, olha, cor dos olhos. Então, eles vão estar próximos para eles tentarem combinar essa cor dos olhos. Tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento. Então, cada uma dessas características, elas vão se combinar e uma vai ser, por exemplo, dominante sobre a outra. Digamos que esse olho aqui, olha, a cor dos olhos seja para olhos verdes e esse aqui seja olhos castanhos. Olhos castanhos, eles são dominantes, por isso que a gente vê muitas pessoas com olhos castanhos. É bem raro a gente ver pessoas com olhos verdes, com olhos azuis, porque essa característica de cor, né? No caso, para o castanho, ela é dominante. Para a cor dos olhos verde e azul, elas são recessivas.
E nós vamos ter também outras características, que no caso são os homozigotos e os heterozigotos. No caso, homozigotos, ele é quando o par de alelos, aquelas informaçõezinhas que estão nos cromossomos, ela é representada por duas letras minúsculas e, ou no caso, maiúsculas. Então a gente vai ter aqui, ó, o homozigoto, e aqui homozigoto. Lembrando que homo é igual, tá bom? E o que vai acontecer? Aqui a gente então tem um homozigoto dominante. Tá vendo essa letrinha A maiúsculo? Ela significa que essa característica, digamos, para a cor dos olhos, ela é dominante. Se essa aqui é do pai e essa aqui é da mãe, para olhos castanhos, por exemplo, com certeza que essa pessoa vai ter olhos castanhos. Não vai nascer com olho verde, não vai ter nem probabilidade dela ou do filho dela ter olhos com essa característica. Provavelmente vai ser castanho, tá? No caso, os heterozigotos, hetero é diferente, então, se for representado por uma letra maiúscula, ou desculpa, minúscula e outra maiúscula, que é esse caso aqui, ó. Então a gente tem uma letra maiúscula e outra minúscula. Esse caso é o heterozigoto, é diferente. Por quê? Por causa das letras, uma maiúscula e outra minúscula. Já no caso do homozigoto, a gente tem o dominante e o recessivo. O recessivo é quando ele tem essa letrinha pequena aqui, ó. Então, só voltando. Homozigoto, nós temos letras, ou pode ser duas maiúsculas ou duas minúsculas. Então, você é homo. Você pode ser dominante, como está aqui, azão, azão, ou pode você ser recessivo, azinho, azinho. Ou você pode ser heterozigoto, azão, azinho. Nesse caso, se essa pessoa aqui for casar com outra pessoa que tenha olho verde, mas essa pessoa aqui, ela tem olho castanho. Por quê, professor? Porque lembra que o dominante é quem manda? Olha aqui, ó, esse azão aqui, ele vai dominar a característica para o verde. Porém, o filho dessa pessoa pode ter olho verde? Pode, porque se o pai ou a mãe que essa pessoa encontrar aqui, né, tiver olhos verdes, no caso aqui, ó, essa pessoa tem só olho verde, ó, porque ela tem azinho, azinho. E ela se cruzar com essa outra aqui, ela pode ter a possibilidade. Como é que eu posso saber disso? Bem simples, galera. Você vai fazer o chamado quadro de Pinet. Ó, você vai fazer o seguinte. Então, o quadro de Pinet ele vai te dizer, ó, o símbolo para o homem, o símbolo para a mulher, tá? Então, vamos dizer que esse cara aqui, ele tem esse azão, certo? E ele vai ter esse azinho aqui. Aqui, ó, azão, azinho. Ele é heterozigoto, tá aqui. Já a mulher, ela vai ter olhos verdes, então ela vai ter azinho, azinho, que ela é homozigoto, recessivo. Agora a gente vai calcular a probabilidade de nascer uma criança com olho verde deles. Então a gente vai cruzar esse azão com esse azinho, ele vai dar o quê? Azão, azinho. Não importa, galera, sempre o azão, mesmo que seja, a gente fale azinho, azão, o azão vai ficar na frente porque ele é dominante, certo? Então aqui, olha, azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho vai dar azinho, azinho. Olha, já tem uma chance aqui dessa criança ser com olhos verdes. Aqui vai dar de novo azão, azinho, aqui ó, azinho com esse azão, azão, azinho. E aqui de novo azinho, azinho. Olha só, então há uma chance de que essa criança nasça assim, os filhos dessas pessoas nasçam com o olho verde.
mas também há grande possibilidade de nascer com olho castanho, por conta desse azão aqui, ó, que é dominante. Cada quadro desse aqui que a gente faça, tá? Cada quadro desse, ele tem uma possibilidade, no caso, de 25%. Então, quer dizer que aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 25. Então, quer dizer que a gente tem 50% de chance de ter uma criança com olhos castanho e a gente tem 50% de chance de ter uma criança com olhos verdes, tá? Então, esse quadrinho aqui, ele pode ser bem utilizado na prova, hein, galera? Cuidado aí. Estou só avisando mesmo, só falando assim por alto. Certo? Então, se vocês quiserem, vocês voltem aí, que aí vocês vão entender como é que faz de novo. Então, essas características, né, podem ser, por exemplo, aqui, ó, elas podem ser associadas à orelha, por exemplo, da pessoa. Existem pessoas que têm o glóbulo da orelha colado, né, e outras têm solto. Se vocês nunca repararam, agora reparem, certo? Isso entre outras características. Por exemplo, essa característica para o lobo da orelha ser solto, ele é uma característica dominante. Quando você tem a orelha que é colada, o lobo da orelha colada, ele é uma característica recessiva, tá bom? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre os tipos sanguíneos. O sistema mais conhecido para identificar os tipos sanguíneos é o ABO. De acordo com esse sistema, há 4 tipos de possibilidade de classificação. A gente vai ter o tipo de sangue A, o tipo de sangue B, o tipo de sangue AB e o tipo de sangue O. Representamos, através da letra I, o alelo que determina a classificação do sangue. As pessoas que possuem o tipo de sangue A podem ser representadas da seguinte forma. Se o gene for dominante, no caso homozigoto, apresenta as letras I, como a gente está vendo aqui, ó, I, letra azão, I de novo e azão. Tá? Isso para representar o dominante heterozigoto do tipo sanguíneo A. Se for dominante heterozigoto, é representado pela letra I maiúsculo, A maiúsculo e o I minúsculo. Então você não precisa colocar lá de novo o A, porque já está identificando que é minúsculo a próxima letra com o I. Tá ok? Então, olha, I maiúsculo, A maiúsculo, I maiúsculo, A maiúsculo, quer dizer que ele é dominante, tá? Homozigoto. Se você colocar I maiúsculo, A maiúsculo e I minúsculo, opa, esse minúsculo já quer dizer que ele vai ser hétero, que é diferente. Então seria um azão e o azinho aqui. Porém, no sistema de sangue vai ser só o izinho, tá ok? E isso vai se repetir para os restos dos outros tipos de sangue. Mas eu quero que você repare o seguinte: no tipo AB, você vai ser Izão, Azão, Izão e Bzão. No caso do tipo O, ele vai ser do tipo recessivo, então ele vai ser II. Se você ver isso aqui, por exemplo, na prova, opa, já sei que isso daqui é O negativo. Oh, desculpa, negativo não. Ele é O, só que ele é o quê? Recessivo, tá bom? Então, galera, depois disso, da gente falar quem é recessivo, quem é dominante, a gente vai ter os chamados
aglutinogênios, que vão ser proteínas que existem nas hemácias. Então, olha só, para que a gente tenha o tipo de sangue A, a gente precisa ter uma proteína chamada aglutinogênio A inserida aqui na proteína, na hemácia, desculpa. Só que, o que vai acontecer? A gente tem esses nomes, né, tipo de sangue A, B, AB e O, que é justamente para que não aconteça, por exemplo, que você, se você for médico um dia, matar alguém, né, por conta de uma transfusão de sangue. Por quê? O que acontece? Se você colocar, por exemplo, o tipo de sangue A em uma pessoa que tem o tipo de sangue B, essa pessoa do tipo de sangue B, ela vai ter, por exemplo, os aglutinina no plasma sanguíneo, tá? O que é esse aglutinina? O aglutinina é como se ele fosse um agente que combatesse o tipo de sangue A. Então, você foi lá, colocou o tipo de sangue A em uma pessoa do tipo sangue B, aí o tipo de sangue B vai dizer assim, isso não é daqui não. Aí o anti-A vai fazer o quê? Ele vai coagular, fazer com que esse sangue aqui fique, digamos, sabe quando bate a tua unha e fica aquele sangue preso, aquela bolha de sangue assim? Pois é, vai acontecer quase que a mesma coisa. Então, isso pode matar uma pessoa, uma troca de sangue errada, né? Acontece a mesma coisa, o aglutinogênio B, que é uma proteína, se entrar em contato com o sangue A, lá no sangue A, você vai ter o anti-B, que vai combater esse sangue do tipo B, né? Então, um vai combater o outro. Já o tipo AB, eles não podem ter nenhum aglutinina, né? Porque senão eles iriam combater o próprio sangue e a pessoa iria morrer, ok? Então ele não tem aglutinina. Já o tipo de sangue O, ele não tem essas proteínas aqui destacadas, ele não tem nem do tipo A nem do tipo B. Por ele não ter nenhum desses tipos, ele é do tipo O, considerado. Então ele não tem aglutinogênio. Mas, pelo contrário, ele vai ter o anti-A e o anti-B. Então, se eu colocar um sangue do tipo B, um sangue do tipo A, um sangue do tipo AB em contato com o sangue O, ele vai aglutinar, ele vai coagular. A outra forma de classificar o sangue, que também influencia na transfusão sanguínea e na descendência. O fator RH foi estudado pelo cientista Karl Landernehm, também responsável pelos estudos do sistema ABO. Ele percebeu que algumas transfusões de sangue entre macacos e coelhos, o sangue dos receptores reagia a uma proteína presente no sangue dos macacos. Esse antígeno, que no caso é como se fosse uma doença, né, só para ter uma ideia de como eles reagiam mal, passou a se chamar RH, em referência ao nome Hernissus, que são da classificação ali dos macacos, o nome científico dos macacos. Bom, essa proteína ela está presente em cerca de 85% da população. Ela vai apresentar um caráter dominante e as pessoas que não possuem são identificadas como RH negativo e as pessoas que são classificadas, que têm, né, essa proteína, elas são classificadas como RH positivo. Então o que vai acontecer? Pessoas com o RH, elas vão ser do sangue, por exemplo, positivo, A positivo, B positivo, AB positivo,
O positivo. As pessoas que não têm são os negativos. A negativo, B negativo, AB negativo, O negativo. Só que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que é do tipo de sangue A, ela vai poder doar para o próprio A e AB. Então, olha só, o tipo A positivo doa para outros positivos. E ele pode receber o sangue A positivo, ele pode receber de um positivo, de um A positivo, de um B positivo, de um O positivo e de um O negativo. O tipo de sangue A negativo, ele pode doar para o A positivo, o A negativo, o AB positivo e o AB negativo. Vocês já repararam uma coisa? Que uma pessoa que tem o RH, que no caso é o positivo ou o negativo, no caso, as pessoas positivas elas podem doar e receber de positivos e podem receber de negativo. Mas o negativo, ele não pode doar para... eles podem doar para positivos, mas eles não podem receber de positivos. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, o O negativo, ele só vai receber dele mesmo, ó. Negativo. Cadê? Não, o B aqui, ó. O B negativo, ele vai receber de O negativo, O negativo e B negativo. Bora pegar outra aqui, ó. O A, ele só vai receber de negativo. Mas ele pode doar para positivo e negativo também, né? Então, essa é uma grande diferença, né? Você receber e doar. Mas tem uma coisa que é bem legal saber disso aqui tudo. No caso, o AB, ele vai poder receber de todos os tipos de sangue. Então, quem tem esse tipo de sangue, meu amigo, é abençoado, viu? Porque ele vai poder receber de todo mundo. Já o O negativo, ele pode doar para todo mundo. Ele é o doador universal e o AB positivo, ele é o receptor universal. O único problema do O negativo é que ele só vai receber dele mesmo. Por exemplo, eu sou O negativo, eu recebo só de mim mesmo. A outra pessoa que pode receber de mim mesmo, desculpa, a única pessoa que pode receber, que pode doar sangue, na verdade era esse o meu pensamento, a única pessoa que pode doar sangue para mim é, por exemplo, a minha mãe, que é O negativo também. Eu espero que tenham mais alunos O negativo. Eu me lembro que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, numa turma tinha muitas pessoas com O negativo e eu falei, nossa, graças a Deus, quando você crescer, por favor, vire doador. Eu, inclusive, sou doador, só que faz um tempo que eu não dou sangue. Acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, mas sempre que eu posso, eu vou lá. Certo? Bom, galerinha, chegamos aqui no cariótipo humano e nós temos aqui o do homem e o da mulher. Isso aqui são as combinações do cromossomo do nossa mãe e outro do nosso pai. Um da nossa mãe e outro do nosso pai. Um da nossa mãe, outro do nosso pai e assim por diante. E o que acontece? Essas combinações nós temos aqui do 1 até o 22, que no caso aqui seria o 23, né? Mas aqui ele está representando letras. Mas teria até o 23, são 23 pares de cromossomos, que no total dá 46 cromossomos. E aí o que acontece? Bom, a maioria das células do nosso corpo, elas são diploides, ou seja, possuem 2 cromossomos de cada tipo. Um herdado pela mãe e outro herdado pelo pai, totalizando 46 cromossomos. A única célula haploide do nosso corpo são os gametas, que no caso são nossos espermatozoides, no caso dos meninos, e o óvulo, no caso das meninas. Eles possuem 23 cromossomos, que no caso é a metade desse daqui que eu estou mostrando para vocês, que formarão uma célula
diploide no momento da fecundação. Então, quando a gente tem a união do espermatozoide com o óvulo, eles vão se tornar uma única célula agora com 46 cromossomos. Desses 23 cromossomos, um é responsável por transmitir o sexo do bebê. Nas células diploides, as mulheres apresentam 2 cromossomos X, que no caso é esse que a gente está vendo aqui. Aqui é uma mulher completa, tá? Com todas as suas características. Aí ela já tem a possuída característica da mãe e do pai dela. Aqui, olha, você tem um cromossomo X e outro cromossomo X. Então você tem uma mulher. E os homens apresentam um cromossomo X e o outro Y, que é esse que a gente está vendo bem aqui, ó. Então, com os gametas, só transmitem metade das características dos descendentes, eles só carregam um cromossomo sexual. As mulheres produzem óvulos com o cromossomo X e os homens produzem os espermatozoides com cromossomo X e Y. E isso que vai dar origem, a combinação deles que vai dar origem. Então, se o homem produzir um espermatozoide com X e ele encontrar o óvulo da mulher com X, vai dar outra menina. Se sair um espermatozoide Y e encontrar o óvulo da mulher X, vai dar origem a um menino. A interação dos dois gametas é que define o sexo do filho. E galerinha, por hoje é só, tá? Eu vou mandar uma atividade para vocês que vocês vão ter que pegar lá na escola. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.